Bom dia, bom dia a todas, a todos. Bem-vindos aqui ao Mercado Municipal da cidade de Goiás. Bem-vindos à primeira FLIB, Festival Literário Itinerante na Bibliofuscoteca. Meu nome é Thaís Monteiro, eu sou idealizadora e uma das produtoras desse projeto. Esse projeto tem apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. E ontem nós tivemos a abertura com a presença da escritora Micheline Verunski. Hoje teremos essa mesa maravilhosa que eu iria compor, mas, de repente, eu olhei, elas já estavam todas sentadas. Já estava... Faz levantar, né? Então, uma mesa sobre Cora Coralina, que é a nossa homenageada dessa primeira FLIB, Cora Coralina e a cidade de Goiás. A escolha desse tema, né, de falar da autora com a cidade, foi uma escolha minha em função de ter estudado, pesquisado a Cora Coralina, e eu cheguei à Cora Coralina pela cidade. Estive na cidade e me apaixonei, me encantei por essa cidade. É uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. E, então, foi assim que essa mesa foi pensada. E essas pessoas aqui são as pessoas, né, ideais para falar dessa autora e dessa cidade. Então, Marlene Gomes Velasco, do Museu Casa de Cora. Goiandira, professora Goiandira foi minha professora na Faculdade de Letras da UFG, hoje secretária de Cultura da cidade de Goiás. A Hebe, que é uma pessoa muito querida, muito admirada, que tem o projeto Mulheres Coralinas aqui do lado, vocês podem, né, depois vir conhecer um pouco e saber um pouco do que é esse projeto. Também é professora no curso de Letras na UEG. E a nossa mediadora, vocês vão vê-la, vocês verão, Elissa Soares, ela está mediando todo o festival. Tá? Então, é um prazer receber vocês aqui e vamos começar. Bom dia. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Depois da noite de ontem, né, que nós tivemos aí a presença de Micheline Verunski. Hoje nós temos as professoras que vão falar de outra mulher significativa para o evento, para quem estuda, ama, se interessa pela literatura e pela vida, né? E, gente, como vocês já sabem, Cora Coralina dispensa apresentações, mas eu fiz um texto, um pequeno textinho sobre ela, convém ler para abrir formalmente a mesa, para eu poder me dirigir às professoras. Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins, dos Guimarães Peixoto Bretas, foi uma poetisa e contista brasileira. Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, ela teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, quando já tinha quase 76 anos de idade, apesar de escrever seus versos desde a adolescência. Para ganhar a vida, Cora Coralina trabalhou como doceira, enquanto levava a escrita como atividade paralela. A poeta chegou a ser convidada para participar da Semana de Arte Moderna, mas não pôde se juntar aos seus pares devido a impedimentos intransponíveis. Apesar do início tardio na carreira literária, Cora Coralina é dona de uma produção consistente e tornou-se uma das mais celebradas poetas do país. Seus versos ganharam leitores e adeptos mundo afora, e a lírica goiana, sutil e, ao mesmo tempo, poderosa, vem sendo cada vez mais divulgada. E, para falar dessa escritora tão importante, nós temos na mesa hoje 3 professoras que se debruçam, que leem e que, de forma muito comprometida, formam leitores, alunos, alunas, leitores de Cora Coralina. Começando com a professora Goiandira Ortiz. Goiandira foi minha professora também, tá? Fui orientanda da professora Goiandira na Universidade Federal de Goiás. Aliás, aqui tem um monte de gente que já foi aluno da Goiandira, né? Andréia, Lino, eu, Thaís, enfim. Goiandira detesta essas evidências, né? Mas eu vou colocá-la em evidência, né? Pisciana, tímida, enfim. Doutora em Letras, na área de Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade Clássica de Lisboa sobre poesia portuguesa contemporânea, coordenou a Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia de 2007 a 2021. Algumas publicações em periódicos, capítulos de livros e organização de livros, sempre publicando sobre poesia.
Isso é uma coisa evidente desde o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula em que eu ouvi a professora. Lecionou disciplinas na área de teoria da literatura e literatura brasileira, orientou muitos estudantes, né, vide eu aqui, coordenou projetos sobre pesquisa. Seu campo de gosto de pesquisa é poesia moderna e contemporânea, vocalização de poesia, leitura e formação de leitor. Atualmente é sócia da Livraria Leodegária, localizada aqui, na cidade de Goiás, que também tem selo editorial intitulado Leodegária Publicações. Seja muito bem-vinda, professora Goiandira. Obrigada por nos receber e obrigada pela disposição. A segunda professora, que agora também, né, fazendo as devidas apresentações para depois nós irmos para as perguntas, é a professora Marlene Velasco, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Goiás, professora da Unidade Universitária Cora Coralina, da Universidade Estadual de Goiás, UEG, diretora do Museu Casa de Cora Coralina, vocês já conhecem, está ali para a gente fazer a visitação depois dessa mesa. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, atuando nas disciplinas literatura portuguesa, literatura brasileira e teoria da literatura. Professora, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença e pela disposição. A terceira integrante, também professora, Hebe Maria de Lima Siqueira, doutora em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, mestra em Letras e Linguística pela mesma instituição, licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Goiás, professora da UEG, campus Cora Coralina, onde leciona na graduação, pesquisadora da Cátedra de Leitura da Unesco e da Rede de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, secretária executiva da Associação Mulheres Coralinas, vice-presidenta da Rádio Comunitária Vila Boa, e que é uma das responsáveis pelo programa delas, coordenadora do grupo de vocalização de poemas Vozes Coralinas e sócia da Livraria Leodegária, vide aqui do lado, que também tem um selo editorial intitulado Leodegária Publicações. Professora Hebe, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença e pela disposição. Muito bem, gente. Dadas as devidas apresentações feitas, vamos, então, à nossa conversa, ao nosso dedinho de prosa. Professoras, eu fiz mais ou menos o seguinte, eu planejei assim, eu faço uma pergunta para a Goiandira, a professora Goiandira responde, depois falo com a professora Marlene, e depois para a Hebe. A gente vai fazendo assim, para ficar dividido, né, distribuída a nossa fala. E eu vou começar contigo, professora Goiandira, né? A gente sabe que seu currículo é vasto, que as palavras que mais brilham nele, notadamente, são ensino e poesia, né? Essas palavras aparecem muito fortes. Você formou e continua formando aí uma legião de leitores, de apreciadores de poesia, né? Inclusive, eu faço parte de uma das suas safras. E Cora Coralina é uma das nossas escritoras mais reconhecidas, lembradas em todo o cenário da literatura brasileira feita no século XX. Eu pergunto a você já, de início, ao longo de sua trajetória e experiência docente, como vem sendo a formação de leitores a partir da obra de Cora Coralina? Como tem sido a entrada dela nas aulas, na universidade, nas escolas? Como tem sido essa mediação, a circulação e também esse olhar da recepção das obras dela, né? Ao longo do tempo, houve alguma mudança? Agora, como está em relação a outros tempos? O que você pode dizer para a gente de como ela tem sido lida atualmente? Alô? Bom dia a todas e a todos. Muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com pessoas queridas, né? Acompanhada de duas professoras, de duas pessoas que são muito importantes na minha vida, que em algum momento entraram na minha vida e não saíram mais e contribuíram com ela, né, com a minha história. E, da mesma forma, digo a Elissa, né, foi minha aluna na graduação, depois nós fizemos acho que um PIBIC, um estágio, qualquer coisa assim, depois mestrado. Foi sua monitora na disciplina? Foi minha monitora, exatamente. Então, Elissa eu conheço também desde pequenininha, assim como Thaís, né, também desde pequenas, aqui, lá na UFG, né, desde o Jardim da Infância da UFG. Quando a gente era dente de leite. Dente de leite, chamava de dente de leite. Dente de leite. E é muito bom, sabe, Elissa, vê-las, né, mulheres
batalhadoras, mulheres, né, emancipadas, mulheres que estão aí lutando, né, por aquilo que vocês buscaram na universidade, né? Me orgulha muito vê-las, sabe? Ver esse que eu quase não dou conta de falar o nome dele, né? O Bibliofuscoteca, né? Saber que ele começou lá atrás com o varal de poesia da Thaís, e para onde ia, lá vai o varal de poesia da Thaís com ela, não é? Sei desse percurso, né? E também um percurso muito bonito da Thaís, né? Há uma história aí que essa moça anda construindo. E é um prazer também estar aqui com vocês, Andréia, gente que eu conheço, ex-alunos, né, que passaram lá pela UFG ou não passaram, e agradecer o convite, a parceria da Thaís em relação à Livraria Leodegária, né? Nós também entramos aí na produção desse evento com muita honra, não é? E, enfim, a sua pergunta, a gente vai ter quantos dias aqui para continuar? Porque realmente demoraria muito tempo, né, para a gente responder. Eu posso, não sei, Elissa, dizer, talvez, né, dizer alguma coisa de que Cora ela tem uma recepção muito, muito boa no país inteiro. Né? No país inteiro, não estou falando ainda de escola, nada disso. É uma recepção assim das mais positivas, das mais queridas, não é? Que faz com que as pessoas venham até Goiás, até o museu, que a Marlene poderá falar depois, né? Visitar, saber um pouco mais além de Cora, sentir, né, os livros dela. Não é? E eu não preciso de muita coisa para isso, basta ver as edições dos livros dela. Né? Livros com mais de 20 edições. Poema dos Becos, por exemplo, é o livro dela, talvez o mais editado, né? Reeditado pela Global. Então, assim, é uma autora, incrivelmente, né, que vende. Né? É uma poetisa que vende, é uma poesia que vende, que há consumo, que há leitor. E há leitor e leitoras, né, que a gente encontra por aí, que a gente fala, conversa, e que dizem assim coisas, né, muito, muito, muito emotivas, muito emocionadas. Né? Há uma coisa fantástica na poesia de Cora, que é essa identificação, né? Aquilo que ela fala. Não é? Ela fala algo que uma senhora aqui, uma coralina, disse, né, o que ela fala está muito perto de mim, ela disse isso. Né? A dona Alice, uma ceramista, disse isso para mim. O que ela fala é muito perto de mim. Né? Quer dizer, Cora parece que desmitifica, que quebra essa distância. O poeta, né, não sei o quê. Não, Cora é gente como a gente, é gente popular, né? Cora é pobre como a gente, Cora lava vasilha como a gente. Né? Então, Cora é humana em todas as suas contingências. Por isso, ela tem, talvez, essa recepção muito grande no público, né? Nesse público. Já no meio acadêmico, ela tem uma recepção que eu acredito que começou ali, é tímida, é modesta essa recepção ainda, mas ela começou ali mais ou menos, né, depois da morte dela, em 85, aí para o final da década de 90, mais ou menos, que Cora foi sendo descoberta, inclusive sendo descoberta até por gente daqui que foi para fora do Brasil e lá começou a fazer trabalho sobre Cora. Né? Então, parece que veio algum aval de fora para dentro. Né? E aí as universidades, há muitos estudos. E é interessante que Cora não é recebida, não é apenas pela faculdade, pelos cursos de letras. Né? Ela é recebida por uma diversidade de cursos da área de humanas. Né? Então, você tem Cora no direito, Cora nos serviços sociais, sabe?
Cora na sociologia, né? Assim, ela é lida, né, nesses diversos segmentos da organização do conhecimento que a gente tem nas universidades. Isso é muito importante. Não é? A poesia transita, não é numa especificidade, a poesia se espraia. Não é? E aí vem, descendo um pouco mais, Cora nas escolas. Não é? Eu acho que ainda falta muito, sabe, Elissa? Eu já trabalhei muito com escola, agora eu ando mais afastada, mas, assim, pelo que eu observo das conversas e tudo mais, eu acho que ainda falta muito, sabe, para a Cora realmente ter o seu lugar, né, na escola, sabe? Não é como ensino de poesia, né, mas como leitura de vida, como leitura de experiência, sabe? Que a poesia dela traz de uma forma tão imediata. Não é? Então, ainda acredito, né, que, apesar que há um descompasso entre a recepção, que é muito boa, de Cora Coralina, né, do leitor comum, da leitora comum, e a escola, que também tem o seu leitor comum e tudo mais, né? Mas esse amor, né, esse afeto, a gente ainda não encontra na escola, esse reconhecimento, né? Vamos ler Cora Coralina. Ainda é pequeno, sabe? Acho que precisa de muito, muito, muito mais. Né? Cora pertence aos livros didáticos que a gente vê por aí. Ela está nos livros didáticos, né? Mas ainda é pouco, sabe? Cora deveria, e talvez tenha aí, não sei, né? Talvez tenha muitos entraves que a gente precisaria de estudos para discutir, né, o seu endereçamento, se vai para crianças, se vai para jovens, embora eu acredite que possa ser lida por todos e todas, né, qualquer faixa etária, mas ainda há entraves. E acho, para encerrar, para não tomar muito tempo, acho que ela vive esse entrave que toda a poesia vive na escola. Né? É o texto difícil, é o texto de difícil acesso, digamos assim. Esse é mais difícil. Eu trago até uma experiência de uma menina que leu Jardins, da Rosiana Murray, e eu, conversando com ela, e perguntei, e aí, né, um livro belo, apaixonante, tal, né? E aí ela me disse, né, até num outro ponto, uma menina, mas assim, deveria estar na faixa dos 10 anos, mas muito sensível, muito leitora. Aí ela me disse, sim, ele eu gostei muito, mas ele traz assim um sentido afastado, né? Que é difícil da gente chegar. Né? E assim foi uma definição assim incrível, né? O sentido afastado da poesia, né? Que afasta um pouco. Já a dona Alice dizendo, Cora me aproxima, a menina dizendo que a Rosiana afasta, o sentido afasta, né? Mas que era muito bonito, que encantava. Ela estava saindo dessa fase, né, da pré-logicidade das coisas para a lógica que cobra ali, né, nesse período da infância, né, quer dizer, o comportamento lógico, essa coisa toda, a apropriação da ciência. Né, e aí ela estava vivendo isso. Então, eu acho que esse sentido afastado, né, que cada verso traz, que as pessoas sentem, aí acaba realmente criando alguns obstáculos para as próprias professoras, para os mediadores de leitura, e aí afasta a poesia. Né? Então, é muito engraçado. É uma pergunta que a gente poderia ter feito ontem para Micheline Verunski, né, que eu vim aqui ontem para assistir a Micheline, que está aqui, a escritora Micheline Verunski, né, que eu conheci como autora da Geografia Árida do Deserto, que foi um livro para mim, falou, meu Deus, a nova poesia brasileira está aqui, né? Aquela coisa toda, e me encantei, me apaixonei. E como a paixão, né, ela prevê um caminho, né,
de muito mais livros de poesia. Essa vai ser a poetisa, né, brasileira, né? E ontem eu só vi a escritora, a prosadora aqui, né, falando, né? Quer dizer, a minha pergunta para a Micheline seria: olha, de 13 anos que você teve aqui agora, qual seria, né? Para onde anda aquela que estava no Geografia Árida do Deserto? Porque aí agora hoje ela é autora de livros, né, maravilhosos que estão aí ganhando prêmio e tudo mais. Então é engraçado isso, né? Como a poesia ela está sempre presente, nunca se afastou do mundo, e como ela é ainda, né, algo que, uma arte ainda que tem dificuldades de entrar em vários meios. Agora padece disso, como todos os outros autores, como Micheline, como todos os outros autores e autoras, né? Mas é isso, não eu vou me alongar muito. E é até curioso, porque dá para a gente... Eu também sou professora, e aí dá para pensar o papel da escola, né, nessa relação aí de distanciamento e de aproximação da poesia, né? Porque você estava relatando um episódio de uma pessoa que aproxima da poesia, mas fora desse ambiente formal. E aí, dentro do ambiente formal, a relação é diferente, né? E ainda, né, falando, vou voltar, né, a gente vai voltar ainda a reflexões sobre o ensino, enfim, mas de maneira mais tangencial, talvez, nas próximas questões. Agora eu vou perguntar para a professora Marlene. Você é diretora do Museu Casa de Cora, e eu queria depois que você falasse um pouco disso para a gente, né, desse trabalho. Você atua num lugar muito importante de preservação da memória da escritora, da sua obra. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de diretora, né, dessa curadoria, de atuar no museu, de como é essa relação entre Ana e Cora, né, a partir do museu, Ana, biográfica, Cora, a figura poética que tem uma visibilidade, e entre Cora e a cidade de Goiás. O que dessa relação Cora estaria hoje nos mostrando a urgência de enxergar e, principalmente, de recordar. Eu estou pensando aqui numa leitura que há muito tempo fiz na graduação do Steiger, falando da recordação, né, de trazer de volta para o coração, não só lembrar, mas sentir de novo. Hoje, né, como trazer esse recordar e de trazer sempre o tempo todo de volta para a nossa memória e para o nosso coração essa vivência e essa poesia. Bom dia a todos. É uma honra, né, estar aqui hoje nesta mesa de amigas, pessoas queridas, e para falar de um tema que me emociona muito, porque poucas pessoas tiveram o privilégio de morar na mesma rua de Cora Coralina, de morar quase em frente à sua casa e de ter o convívio desde a infância até a sua morte, né? Então, foi uma relação de cumplicidade mesmo, né? Eu digo que menina, já entrando naquela casa, já conversando com ela, né, com a Cora, da relação de amizade dela comigo, diferença de idade grande, mas isso nunca apareceu entre nós duas, né? Então, é um momento de muita alegria do festival, homenagear essa figura tão importante para Goiás, né? Você perguntou sobre o museu, né? Então, depois eu passo para outras questões. Sim, quando Cora falece, em 1985, ela não tinha vínculos, assim, a família não tinha vínculos com Goiás. Os filhos nasceram em São Paulo, vinham aqui pouco. O único filho que vinha sempre aqui era o único filho, que é o Cantídio, que vinha todo mês, mas isso afastava um pouco, né, a São Paulo com Goiás, né? E com a morte, com o seu falecimento, nos veio a preocupação. O que será desta casa? Porque a primeira ideia que teve foi que seria vendido e poderia transformar em um hotel. A primeira proposta que apareceu foi que a família venderia a casa e transformaria em um hotel. Mas o Cantídio, que tinha uma ligação afetiva com Goiás, disse: não, a gente vai conversar com a cidade e ver o que vai, porque minha mãe
voltou para Goiás. As raízes dela são raízes viragoenses. E é muito forte a história. Depois eu quero terminar lendo o Cântico da Volta. Então, é muito forte. Então, nós não podemos deixar que a memória da minha mãe se vai pelo tempo. Então, um grupo de amigos, 3 meses depois do falecimento de Cora, cria a Associação Casa de Cora Coralina. E quero afirmar aqui que o nome de Cora já estava conhecido em vários lugares. E não foi muito difícil nós conseguirmos recursos para adquirir a casa dos familiares. É interessante relatar que foi uma construtora mineira, a construtora Alcindo Vieira, que se sensibilizou em São Paulo, lá em Belo Horizonte, e nos comunicou que ela teria interesse em adquirir a casa. E foi, então, a primeira casa no Brasil que usou a Lei Rouanet. Quando surgiu a Lei Rouanet, foi em 1986, 85 para 86, a casa no estado de Goiás foi a primeira casa adquirida pela Lei Rouanet. Então, a casa foi adquirida e ela estava em total estado de precariedade, porque a Cora não tinha recursos para restaurar a casa. Cada dia ela mudava de cômodo, porque a goteira caía na cama, ela mudava de cama, o móvel tinha que mudar de lugar, porque a casa estava realmente em situação muito precária. E, então, nós conseguimos... Então, como nós tínhamos pouco tempo de existência, né, a associação tinha só 3 meses de existência, 4 meses, a casa foi adquirida pela prefeitura e, imediatamente, a prefeitura passou a casa para a associação. Então, desde 1986, a casa é da Associação Casa de Cora Coralina. Aí, o segundo momento mais difícil foi restaurar a casa. Então, nós conseguimos, através da promemória, na época, toda a gente lembra o passado, a promemória, fomos a Brasília, era ministro Celso Furtado, ele foi extremamente sensível e disse: a promemória irá restaurar a casa de Cora Coralina. Então, para reafirmar aqui, Goiandira, que as pessoas já falavam, né, já tinha esse sentimento, né, de preservação, de preservar a memória de Cora. E foi uma obra que durou 3 anos. Por que durou 3 anos? Porque Cora, uma mulher extremamente inteligente, ela escreveu sobre a sua casa velha da Ponte, tudo que se fez naquela casa. A época de tirar a madeira, a época de tudo os materiais que utilizados na casa. E o IFAM foi extremamente sensível e seguiu todas as determinações da Casa Velha da Ponte. E, no dia 20 de agosto de 1989, abriu-se oficialmente o Museu Casa de Cora Coralina. A Goiandira é sócia também do museu, nos ajudou a manter a memória de Cora e nos ajuda sempre. Então, a partir daí, o Brasil começou a vir a Goiás. As pessoas começaram a visitar a casa da escritora Cora Coralina. E eu posso afirmar para vocês, nesses 30 e poucos anos de existência da Fundação, nós já recebemos infinidades de pessoas que vieram à cidade de Goiás exclusivamente para conhecer a poetisa, conhecer a obra da poetisa Cora Coralina. E ela mesma diz, né, é a geração futura, a geração que virá, que vai entender Cora Coralina. Porque a geração passada, a geração dos seus pais, a geração dos antepassados, não entenderam o significado de Cora Coralina. E ela sempre falava isso, a geração que há de vir, há de entender Cora. E, quando as crianças entravam no museu, era uma alegria. Ela sentava naquela cadeira sempre, os meninos sentavam em volta dela, e ela, todas as perguntas que as crianças faziam, ela respondia com maior clareza, com maior... Então, eu quero dizer que a Casa de Cora Coralina é uma entidade da cidade de Goiás. Ela é mantida por uma instituição, mas ela pertence à cidade, não é? É interessante que, quando vêm as pessoas, turistas, chegam a Goiás, o primeiro lugar que eles querem visitar é o museu, querem conhecer o museu.
E nós estamos com dificuldades, que todas as instituições passam por esse país, nós estamos ali firmes, porque Cora diz sempre, né, que a gente tem que sempre recomeçar, mesmo na derrota, nas dificuldades, nós temos que estar sempre firmes para recomeçar. Agora, respondendo à pergunta a respeito da leitura, nós recebemos estudantes do Estado inteiro, porque no currículo escolar do Estado tem uma disciplina que é a cidade de Goiás, por ser a primeira capital, por ser cidade histórica. Então, os alunos estudam Goiás. Estudando Goiás, evidentemente que tem que estudar Cora Coralina. Nós recebemos alunos... E é interessante dizer que os alunos chegam emocionados, né? Desde 5 anos de idade até mais de 18 anos, eles já conhecem a obra de Cora Coralina, já leram Cora Coralina, né? Então, é fácil você conduzi-los dentro do museu. E ela está sendo estudada também nas universidades. Eu recebo quase sempre pesquisadores, informações para estudar a obra de Cora Coralina. Quer dizer, então, ela não está só no estado de Goiás. As universidades de outros estados, de outros países também, estão lendo Cora Coralina. Recentemente, eu recebi um pedido de uma pessoa, de uma brasileira que reside na Itália, na cidade da Itália. Ela disse: me mande os livros todos de Cora Coralina, porque eu estou divulgando Cora aqui na Itália. Aí eu mandei os livros tal para ela, e ela me mostrou uma mesa, né, ela redonda, e ela lendo Cora Coralina na Itália. Quer dizer, então, isso nos engrandece, nos deixa extremamente emocionados. Então, quer dizer, Cora hoje é líder. Aqui na cidade de Goiás, as escolas trabalham com a poesia de Cora Coralina. Os alunos da cidade visitam o museu, participam de algumas atividades do museu. Então, eu queria dizer para você que Cora, já há muitos anos, já ultrapassou as fronteiras da Serra Dourada. Excelente. Obrigada, professora. Professora Hebe, eu tenho um roteirinho da minha pergunta, porque eu espero que ela não seja muito longa, mas ela vai tocar num ponto que é muito caro para mim e que eu queria te ouvir falar. E eu não posso deixar de sinalizar que nós estamos aqui numa mesa composta por mulheres, falando de uma mulher, uma das mulheres mais importantes da nossa literatura e da nossa cultura. A partir disso, né, dessa contextualização... Sim, pode ser, pode falar. Ali, veja com essa moça aí que tem sim. Vai lá. Muito bem. Você pode mais ser interrompida porque alguém quer. Sim. E não, excelente. E outra mulher entrando na roda, né? Falando de Cora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como ser mulher, condição de ser mulher, aparece na obra da Cora. Se existem algumas particularidades que merecem ser consideradas, no caso dela, ser mulher no início do século XX, ser mulher residente no interior de Goiás e ser mulher escritora. Como essas particularidades aparecem na obra dela? Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nesse mercado, que acho que é o lugar que mais a cultura acontece, em todos os seus níveis, né? É emocionante demais a gente ver uma cena como essa senhora para ali e, de repente, ouve o nome de uma poeta e, de repente, já brota o desejo. Tem livro dela aí? Então, é muito emocionante, Thaís. Você oportunizar isso para a gente é uma graça, né? A gente sair num sábado de manhã, depois de uma noite, né, agitada, não é fácil. A gente vem porque a gente tem um compromisso. Eu digo que eu tenho um compromisso hoje que é uma espécie de oração que eu preciso fazer todos os dias, né? De me dedicar à questão da leitura e de me dedicar à questão da leitura de mulheres. E estar aqui hoje nessa mesa ao lado de Goiandira e de Marlene é uma responsabilidade muito grande, né? Eu, que fui aluna também de Goiandira, fui uma menina que
mais ou menos, que cresceu levando compras para a Cora, não é, do supermercado que meu pai tinha na Praça do Coreto, e invejando Marlene, de certa forma, né? Olha, ela mora pertinho, né? Ela pode entrar a hora que ela quer naquela casa, né? Mas admirar, essencialmente, o fato de elas dedicarem também as suas vidas a essa missão, não é? Que é de tornar esse mundo um pouco melhor a partir da literatura, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. Obrigada, Thaís, e todas essas pessoas lindas que estão aí nos ouvindo, né? Um beijo no coração da minha professora Divina Paiva, que está ali no fundo, que foi quem me apresentou Bartolomeu Campos de Queiroz, e isso eu vou dever sempre a ela, né? Porque o Bartolomeu, ele diz para a gente que beleza é aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho. Então, se Cora é bela, eu não posso ver e fruir Cora sozinha. Eu tenho que espalhar ela com todo mundo, né? E pensar na Cora como mulher é uma tarefa muito complexa. O pessoal da psicologia fez, do curso de psicologia aqui da Federal, fez outro dia um seminário, um congresso, não me lembro mais, e me convidaram para falar sobre a sensualidade na obra de Cora Coralina. E aí as pessoas olham para a Cora e agora parece que está muito fixado na cabeça delas uma senhorinha de vestido preto, de bolinhas brancas, né, de cabelo branco, falando sobre a cidade, falando sobre os párias da cidade, mas não parece que aquela mulher tem ali, não é, dentro dela, entre tantas mulheres, tantas vidas que ela tem dentro dela, uma mulher sensual, uma mulher, não é, que também viveu uma vida erótica, que também... E foi muito interessante olhar, voltar à obra dela para identificar onde é que está essa Cora mulher mesmo, né? Não é a Cora mãe que se dedicou à vida para criar os filhos, casá-los, e aí depois voltar e dizer agora a vida de vocês é de vocês, eu vou cuidar da minha literatura. Não é a Cora companheira, que viveu ao lado de um companheiro que apenas em um momento da pesquisa que eu fiz no arquivo de Cora, né, no museu, apenas em um momento ela se dirigia ao Cantídio, e era uma coisa extremamente dolorosa de se ler, porque ela disse que foram anos que ela foi espoliada, que ela foi humilhada, que ela foi maltratada, e veio a morte e um longo silêncio se fez. E, se vocês olharem na obra dela, vocês não vão encontrar poema dedicado a Cantídio, a não ser um que ela fala de um sujeito que vem com uma pedra, né, de peixe na testa, veio, mas assim, é en passant, não dá nem para você saber que aquele é o Cantídio. Então, não é dessa Cora, mas a gente percebe que, em alguns poemas, ela vai, como toda artista, né, usar as personas, né? Então, a Cora mulher, a Cora que tem ali um erotismo pulsante, é a Dorva, né, que está lá no meio do milharal, que ela escuta o piado dos pássaros, que ela escuta o assovio do macho que vem e com ela se deita naquele chão. Mas aí não pode ser ela. A obra dela tem um forte caráter memorialístico, né? Então, ela está falando da memória da infância, da memória do tempo que ela viveu nessa cidade. Mas aí, quando ela vai falar de uma mulher erótica, não é ela. Aí é uma outra pessoa. Aí é a Dorva, né? Aí ela vai construir outros textos que a gente vai perceber, não é, aquela mulher que teve que, de certa forma, aprisionar essa mulher erótica, essa mulher sensual, porque os padrões da sociedade não iam achar interessante que isso aparecesse, não é, de tal forma. E, quando a gente pensa, por exemplo, quando ela escreve Todas as Vidas, e ela abre um poema dizendo: vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebranto, bota feitiço, algum orixá, macumba, terreiro. Gente, como uma mulher branca, né, escreve uma estrofe como essa? E daí ela vai seguindo, falando de tantas outras mulheres, e ela fecha: mulher da vida, minha irmãzinha, tão murmurada, tão desprezada, fingindo alegre seu triste fado. Ela fala sobre a mulher da vida com
com uma propriedade, que não é só nesse poema. E, inclusive, eu encontrei uma carta dela que ela manda para Miguel Jorge, e ela diz assim: Miguel, vê esse poema sobre a mulher da vida. Eu não queria que ele não ficasse, que ele não fosse publicado, mas faz aí uma junta com Catelã, ela cita lá os jovens da época, né? Faz aí uma junta, e eu não quero comiseração, eu quero que vocês sejam honestos, se esse poema precisa, merece ser publicado, porque eu não gostaria que ele ficasse escondido, né? Então, quando ela faz isso, a gente percebe que essa mulher, de fato, era à frente do seu tempo. Essa mulher, de fato, rompia com muitos tabus. A gente costuma dizer que é uma mulher desviante, né? Eu só vi chegando assim. Então, essa mulher desviante, a gente vai perceber na obra, né, dessa mulher essas várias faces, né? E, às vezes, eu ouço as pessoas dizerem assim, mas Cora era uma feminista. Gente, esse termo feminista ele é tão complexo também, né? E a gente pensa por tantas vertentes essa expressão, ser feminista. Porque Cora, por exemplo, tem um poema que ela diz que as mulheres não se devem deixar esterilizar, né? Que a sociedade... Quer dizer, uma mulher... O que é a luta do feminismo se não é também você ter direito ao seu próprio corpo, fazer, não é, as suas próprias escolhas? Então, eu penso que ela foi uma feminista ao seu modo, muito mais naquilo que ela vivia do que, às vezes, em alguns depoimentos, inclusive, que tem sobre ela gravados, né, para os vários Caso Verdade, vários programas que foram feitos sobre ela. Então, essa pergunta, a gente, como diz Goiandira, a gente poderia ficar aqui o resto do dia pegando os fragmentos dos poemas e lendo e pensando sobre isso. O que era ser uma mulher lá, no início do século, né, que resolve sair de Goiás, altas horas, mortas horas, em busca do seu destino, e o que era ser uma mulher depois, quando ela retorna 45 anos depois, vestida de cabelos brancos, né, Diná? Então, ela não é uma Cora, né? São várias mulheres aí. Eu acho que ela viveu várias fases da vida dela que a gente precisaria parar, né, para ficar discutindo cada uma e como o efeito, não é, de uma sociedade machista e misógina atravessou esse corpo, marcou esse corpo com marcas profundas, né? Que aí a gente consegue perceber isso na poesia, a gente consegue perceber isso nas cartas, nos depoimentos que a gente vê sobre ela, né? Acho que tá bom por enquanto, a gente. Tá ótimo, tá, gente? Excelente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia de emancipação, ruptura e tudo mais. Professora Goiandira, outra pergunta para você. Eu estava lendo alguns textos seus. Eu fiz o dever de casa direitinho, viu, gente? Mediador tem que fazer o dever de casa, né? Li alguns textos, algumas entrevistas. Numa delas, sobre Cora, você disse o seguinte: a cidade e sua gente estão presentes na poesia. Aquilo que a gente vê claramente é essa recuperação da memória. Ela fala no tempo presente, mas recuperando aquilo que ela viveu, passando a limpo para que os jovens não caiam nos mesmos erros. Essa fala dela, e isso que você fez, essa consideração, já está no passado, porque o tempo nosso é só de ida. Além disso, né, considerando esse aspecto, Cora tem, no Brasil todo, como você mesmo falou na sua resposta anterior, leitores. Não só aqui, os jovens daqui, da sua cidade, mas no Brasil todo. O que eu quero te perguntar? Como o presente de Cora, naquela época, no século XX, que eu gosto muito de pensar nessas relações temporais, né? Nós estamos aqui falando de uma mulher que produziu num outro tempo e não sabia que a gente, pelo menos eu, né, existia. Como o presente de Cora fala com o futuro dela, com o nosso hoje. Como a Cora, falando de sua cidade e de sua gente, ao mesmo tempo que com sua gente, ela fala também com e todo o Brasil. Outra pergunta longa, né? Esqueci.
Eu queria só complementar a fala da Marlene, né? Porque eu falei que Cora é pouco lida, e a Marlene falou, não, Cora é muito lida. E a Marlene, naturalmente, tem propriedade para falar, porque ela recebe, né? Ela é diretora do museu e tal, e recebe lá. Né? Sobre a cidade de Goiás, Marlene, né? Nós sabemos que é pouco. Né? Então, nós não temos aqui, só para fechar isso, né? Nós não temos no programa, isso eu já posso dizer com mais propriedade, né? Nós não temos no nosso currículo aqui da cidade a leitura de poetas, de autores goianos, autoras goianas, né? Aqui. Embora tenha uma lei, acho que desde 68, que inclua no currículo do Estado, da educação básica do Estado, a leitura, né, dos nossos autores e autoras. E aqui em Goiás não tem essa prática. Né? Cora, aqui, ela não é... todo mundo sabe que existe Cora. Né? Todo mundo sabe, a cidade sabe que existe Cora, que ela escreveu, o que é isso. Mas vamos ler Cora? Não tem. Eu acho que o projeto Mulheres Coralinas, né, que surgiu em 2013, 2014, ele fez um trabalho, né, de disseminação para mais longe, sabe, para os bairros periféricos e tal, para as leitoras, né, futuras leitoras de Cora. Né? Então, ele realmente disseminou Cora, e esse nome forte, Coralinas, né, falar mulheres coralinas, né, elas se assinam coralinas, não é? Então, logo vê que há uma identificação, que houve aí uma, digamos assim, uma identificação, né, forte, que levou para a assinatura delas esse sobrenome, né, Coralina. Né? Então, isso realmente levou muito. Mas a nossa cidade ainda precisa, sabe, se apropriar da obra de Cora, precisa de buscar, né, entender esse pertencimento, né, essa identidade aqui de cidade histórica, de cidade que tem artistas, né, e uma cidade que fortemente literária. Né? A nossa cidade é uma cidade que tem muitos autores do passado e tem muitos autores do presente que estão aí no invisível ainda, né? E que precisam sair e que serem valorizados. Né? Então, essa livraria é algo que significa essa busca, sabe, de trazer esses autores do passado, do presente, misturar e tudo mais. E Cora, naturalmente, está aí sendo, né, essa autora que puxa esses autores do presente. Né? Então, a gente ainda precisa muito de levar essa cidade a entrar na casa de Cora, né, Marlene? Precisamos de mais disso, de levar os bairros a entrar na casa de Cora e sentir, sabe, demonstrar esse afeto por essa autora maravilhosa que é ela, que somos todos nós, né, na carne de Cora do presente. Né? Então, ainda faz muito. Por isso que eu digo, olha, Cora é muito mais conhecida, né, fora do Brasil, não, fora do Estado, nacionalmente, do que aqui no seu lugar. Né? Santo de casa não faz milagre, mas a gente tem que fazer ele fazer milagre, né? Ajudar ele a fazer milagre. Né? E é isso que a gente tem, que é o papel da livraria, que é o papel do museu, que é o papel da Secretaria de Educação Municipal, né? Enfim, de todos nós aqui que acreditamos que a literatura pode contribuir para melhorar o mundo, né? Melhorar as pessoas, melhorar o mundo. Né? Então, isso é a nossa missão. Bom, voltando aí à questão, eu esqueci. O que é? O mundo presente em relação à Cora. Né? Eu acho que isso, Elissa, diz muito, né, daquilo que a poesia, principalmente a literatura, de um modo geral, faz. Né?
transcender o seu tempo, a poesia ultrapassar aquele tempo, não envelhecer, chegar, né, apontar para o futuro. A poesia é sempre o devir, o sentido da poesia é sempre o devir. Então, Cora, a Hebe citou aqui, sabe? Ela fala muito, muito, muito desse tempo, das mulheres, né, que nós estamos vivendo. Ela fala muito de você, que buscou uma emancipação, que buscou um lugar como mulher, não é? Vamos voltar à Elissa de 2008, 2009, por aí, 2008, 2010, por aí. E olha a Elissa, influencer, né, empoderada, exibida, ostentação ontem, né? Você ostentou ontem. Essa mulher que hoje tem direito de dizer isso, estou ostentando aqui. Não é? Cora diz muito disso. O livro principal dela, de repertencimento a essa cidade, que é Poemas dos Becos de Goiás, ela abre com esse poema que ela precisou de uma banca dos jovens poetas do GEM, né? Do grupo de escritores novos, olha, para dar opinião. Né? Escritores homens, né? Escritores homens, porque a identificação aí havia com a Ieda. Nós somos, veja bem, se você for buscar lá atrás, no início do século XX, nós tínhamos muitas mulheres à frente do seu tempo. Sabe, Genesi de Castro é algo assim que eu acho incrível, como uma mulher que está aí à frente do seu tempo. Né? As mulheres do jornal O Lar, que defendiam a criação de um partido feminista, que lutavam, né, para que a mulher tivesse voz nessa cidade. Sabe? É muito interessante esse mergulho na história e você olhar a história das mulheres de Goiás. Cora estava lá, de maneira mais tímida, mas estava. A Leodegária estava abrindo, né, as duas, nascidas no mesmo mês, nascidas no mesmo ano, amigas, né, que Leodegária publicou na sua época, né, e Cora não publicou. Sabe? A Leodegária ali no meio, né, como a professora Darcy gosta muito de falar, né, no meio de escritores homens, né, ali publicando como uma mulher negra, sabe? Que ninguém tocava nesse assunto dela ser negra. Ela era ilustrada, não é? Aí parece que a coisa elide, né? A cor da pele elide. Outro processo de invisibilização, né? Exatamente, ninguém fala nisso. Mas Leodegária foi a mulher, assim como a amiga Cora, foi a mulher aqui que lutou pelo aquilo que ela queria, abriu as portas para Cora, ainda tímida, e Cora saiu daqui. A Leodegária demorou. Não, aliás, a Leodegária saiu antes, 2010. Cora foi em 2011, né? Isso, Marlene está dizendo que é novembro de 2011. A gente deveria comemorar, né? Novembro de 2011, a saída de Cora, né? Então, ela sai daqui, entende? Tanto ela como Leodegária são paradigmas. Sabe, as mulheres do lar são paradigmas das mulheres, né, de hoje, sabe, que dizem muito as mulheres de hoje. Cora não teve travas nenhuma, Leodegária teve, sabe? Mas Cora não teve nenhuma trava de dizer aquilo que ela pensava e saiu daqui e foi, né? É interessante esse respeito dela com o marido, né, como a Hebe falou, porque se ela fosse falar dele, talvez ela falasse as piores coisas. Né? Então, ela se reserva isso, e é direito dela. Nós, mulheres, hoje, sabemos disso. Não podemos malhar Cora, porque ela deixou de falar desse marido. Assim como tem o direito de vestir o que quiser, tem o direito de falar o que quiser, de dizer isso ou não dizer, de me dar, né? Me dou o direito de não falar as coisas piores desse homem. Vou preservar filhos e tudo mais, né? Mas sofreu nas mãos do Cantídio, não há dúvida que sofreu, a gente percebe isso. Né? Mas, então, ela fala muito disso, ela fala muito
quando ela foi uma mulher do trabalho, né? Que não desistiu nunca, que teve sempre, sabe? Ela teve sempre a palavra na frente, né? A palavra na frente. Se envolveu com tudo quando a mulher não podia se envolver. E fora daqui. Depois voltou, né, para fazer os ajustes aqui em Goiás. Sabe? Aí que eu estava dizendo, né, esse poema que ela pediu uma banca para dizer, é o de abertura do livro dela, que eu julgo, sabe, assim, eu não sei, eu ainda tenho muitas dúvidas, né, em relação a isso, mas eu julgo um livro dos mais importantes da literatura brasileira, que é o Poema dos Becos de Goiás, sabe, por tudo que ele significa, não só na literatura, né, mas na história da mulher, na história das ideias, sabe, na história do conhecimento. Esse livro. Ela volta, está ali um poema que ela diz, né, é muito interessante, é o primeiro, todas as vidas, eu abro, falando, né, que sou o lugar de todas as mulheres, essa voz lírica minha, né, é uma voz de todas as mulheres. E olha só, quais mulheres que precisam, talvez, da minha voz, que a Hebe citou. E o segundo poema, né, que eu achei que nós poderíamos falar muito dele, é o Minha Cidade, que é o poema, né, de retorno, que marca o retorno dela à cidade, de repertencimento a essa cidade, né, que ela vai marcar ali o lugar, né, digamos, o lugar de fala dela. Eu falo daqui, desse lugar. E é esse lugar que eu vou tentar destrinchar aqui daqui para frente, né? Aí vem as memórias no meu livro de Vintém de Cobre, né? São os dois grandes livros de Cora, para mim, né? Em termos de poesia. E aí a memória dela, que é interessante, você vai ver que é essa cidade do passado, esse imaginário todo, né? Uma cidade não é só arquitetura, uma cidade é memória, é costumes, gente, né? É tudo aquilo. E no Vintém a gente tem isso, sabe? Aí ela vai dizer do passado com esse olho no presente. E, ao fazer isso, Cora está hoje viva. Viva. Senão, como essas mulheres, principalmente as mulheres, viriam de tão longe atrás de Cora? Sabe? Vem de tão longe, porque eu já conversei com muitas que vieram visitar o museu e tal do Brasil, sabe? É interessante. Eu diria empiricamente, né, que as mulheres do Norte e Nordeste gostaria de saber se isso é fato, né? Mas olhando assim empiricamente, considerações, conjecturas, né? Mas são mulheres que eu já tive a oportunidade de conversar com muitas e que se identificam com Cora, sabe? São mulheres que encostam, né, o rosto na pedra para empurrá-la e sabe que ela vai descer e tal, né? São essas mulheres, né, que vêm e têm assim. Acho que um dia a gente poderia mapear isso, sabe, para ver do Brasil quais são essas leitoras de Cora, né, que vêm, o que significa tudo isso. Então, eu acho, sim, que ela fala para nós aqui no presente, precisamos de ler, né, de ter, de ver isso mais de perto, mas só a contribuição que ela traz para a mulher, sabe, aquilo que ela fala lá atrás, é que nós estamos vivendo de fato hoje. Sabe, nós estamos vivendo de fato hoje, né? Que essa emancipação feminina, que essa autonomia, né, que a mulher está buscando. E ela foi exemplo, sabe? A vida dela foi assim. Então, acho que a contribuição dela, a mulher, né, hoje, sabe, é fundamental, fundamental. É isso, a voz dela no presente, e vai permanecer sempre no presente. Agora vai ter lugar em qualquer tempo do futuro, né, em que houver, sabe, sofrimento, expoliação, ela vai ter lugar, porque ela vai ter uma palavra para dizer como a gente deve seguir.
né? Até esse poema que a Hebe mencionou, que abre o livro, essas personas de figuras de mulheres marginalizadas, né? E acho que casa muito com o que você falou da necessidade de difundir mesmo, ampliar esse alcance de leitura de Cora. E aí, aproveitando, inclusive, a sua deixa e o seu comentário inicial, né, antes de responder a pergunta, eu vou fazer a pergunta para Marlene sobre esse trabalho, né, de difusão mesmo, de ampliação, de alcance de leitores de Cora. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre as ações do museu, como uma instituição, né, como uma iniciativa que está aí para manutenção dessa memória, porque esse é o significado de museu, né? Vem de musa, né? Preservação da memória, manutenção, difusão de memória. O museu é um espaço para manutenção, preservação e difusão de memórias coralinas. Né? Quais são as ações do museu? Quais são do futuro? Né? Quais são os planos, a programação? De que maneira ele se propõe, né, para os tempos vindouros esse maior alcance, mas também uma outra pergunta que até tem um caráter burocrático, né? Como que o Estado, o poder público atuam e incentivam a permanência desse acervo? Olha, o museu ele tem uma proposta que é divulgar a vida e a obra da Cora Coralina. Há muito tempo, até antes da pandemia, o museu era aberto para todas as atividades culturais da cidade. Depois da pandemia, nós percebemos que, na pandemia, o museu foi extremamente esquecido. Ninguém da cidade de Goiás ligou no museu para saber, o museu ainda está aberto, o museu está precisando de alguma coisa. Recebemos ajuda do Brasil inteiro, da cidade de Goiás, nada. Você é sócia, isso é obrigação. Depositou. Fizemos lives, fizemos tudo. Então, depois disso, nós pensamos que o museu vai, agora, nesse tempo, ele vai dedicar mais à visitação ao museu. Para as pessoas que quiserem da cidade, para as pessoas de fora, visitar o museu. E nós estamos trabalhando agora para revitalizar o quintal. Nós tivemos um momento desagradável, né? A ideia de fazer um café no quintal, que foi bacana, mas que não resultou em bons frutos. Então, nós fechamos o café. E o café, no momento que o café era aberto, as pessoas da cidade tinham acesso pelo quintal, as crianças brincavam no quintal, subiam nas árvores. Era um momento assim, de muita interação com a cidade. Né? Agora a gente está fechado, o quintal está fechado, mas a nossa proposta é que ele seja revitalizado. Estamos atrás de patrocínios para poder a gente fazer com que o museu volte a ter essa vida ativa na cidade. Eu coordenei um projeto na UEG, que é Visitando Museus. Foi um projeto de extensão em que nós trabalhamos com todas as escolas iam para a casa de Cora, faziam um lanche lá no quintal. Isso foi uma ação muito bacana. Mas hoje a gente não tem condições de fazer isso pelo número de funcionários que a casa tem. Não é? Hoje nós somos 4 funcionários e o jardineiro e a faxineira. Então, e também outra coisa, as pessoas não estão querendo mais trabalhar em museus. É um fato, gente, é um fato. Não querem. Nós já abrimos para novos pessoas para trabalhar no museu. A gente tem essa dificuldade muito grande. Mas o futuro a Deus pertence, né? Eu não sei se amanhã eu estarei aqui, mas o que eu pude fazer nesses 36 anos, 40 anos, pode-se dizer, né? Para preservar a memória, a obra de Cora Coralina, eu tentei fazer. Eu sei que eu tenho milhões de defeitos, milhões de falhas, mas aquilo que eu dei conta de fazer, eu consegui fazer. Né? E tento fazer mais naquilo que a gente dá conta. Né? Que o museu, como você perguntou, ele não tem nenhum recurso federal, estadual, municipal. Ele vive exclusivamente daquela entrada,
que cobra-se R$10 para toda a despesa da casa. E as pessoas sabem que casas históricas têm uma manutenção muito pesada. Muito pesada. E esse valor sem reajuste? Sem reajuste. Já tem desde depois da pandemia, 2023, 2022, que nós reabrimos, e continua nesse valor de R$10. Mas a gente tem, assim, beneméritos. Chega uma pessoa na casa, compra toda a coleção, aí nós conseguimos pagar todas as contas. Então, a gente vai vivendo assim. Cora falou assim, ela coloca na sua obra, né, que é a pobreza toda a volta. Então, eu digo que a casa de Cora simboliza isso, essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente recomeça. Tivemos uma enchente, que todos devem ter lembrado, enchente de 2001, que praticamente derrubou a casa. E, para a alegria nossa, no outro dia, no dia 2 de janeiro, 2 instituições ligaram dizendo que queriam patrocinar. Não foi governo federal, não foi governo estadual, não foi governo municipal. 2 instituições ligaram pedindo para reformar, para fazer a restauração da casa. Então, a gente percebe que o olhar lá fora é maior do que o olhar daqui de dentro. É muito maior. Né? Então, mas aí, como a Cora mesmo coloca, quando ela saiu de Goiás em 1911, ela foi embora, ficou 45 anos fora de Goiás, recebeu poucas cartas. Você pode olhar no acervo dela, lá no acervo. Pouquíssimas pessoas ligaram para ela. Ligaram, aliás, escreveram para ela, ligaram. Entendeu? Se ela tivesse hoje, já estava na internet aí, arrebentando, porque ela era muito avançada. Né? Mas eu quero dizer para vocês isso, que a instituição está aí. Se não fosse a Casa de Cora Coralina, com todos os seus problemas, com todas as dificuldades, com todas as pedras que a gente recebe muita pedra naquele museu. Como a Cora falou, as pedras vieram e continuam vindo. Foram em Cora, agora é no museu. Aqui eu quero dizer isso. Mas a gente aguenta, porque Cora é forte. Ela passou essa fortaleza para todos nós. Né? E eu digo que a minha missão já está praticamente cumprida. Né? E eu agora espero que novas gerações, que novas pessoas assumam a Casa de Cora Coralina. Porque, se não fosse a Casa de Cora Coralina, isso eu afirmo com todas as letras, a cidade de Goiás não teria o turismo que tem hoje. Isso é um fato. É um fato. As pessoas chegam lá exclusivamente para conhecer a casa onde nasceu a poetisa. Às vezes, aí a gente fala, visita o museu tal, vai em tal lugar, vai em tal lugar. Mas a principal vinda da cidade de Goiás é pela Casa de Cora Coralina. E que ela tenha vida longa. Vida longa, Casa de Cora. Hebe, para você agora. A gente estava até falando sobre a saída de Cora. Né? Cora, acho que um dos fatos importantes na biografia dela é o fato dela ter tido essa iniciativa, até uma coragem de sair daqui para São Paulo, enfrentar um outro cenário, inclusive no século XX, num tempo em que havia uma distinção muito evidente, né, entre a produção literária no Brasil, né? Eixo Rio-São Paulo, uma literatura nacional. E aí, fora desse eixo, regionalista, essa coisa toda. Né? Essa discussão que até hoje a gente muito debate, é muito problemática e tudo mais. Essa saída dela e depois esse retorno, como isso contribui para a emancipação dela de fato? Como isso aparece, é registrado na obra dela? Né? Como ela transforma isso em matéria de poesia? Que aí eu vou fazer depois uma geral para vocês. Perguntando se essa é a última pergunta, porque... Não é nem porque ela é longa. Eu penso que eu gostaria muito de falar da experiência que a gente vive com as mulheres coralinas. Né? E, com toda certeza, gente, sair do lugar onde você está e conhecer outros lugares nos ajuda a enxergar melhor de onde a gente veio. Né? Isso... todo mundo que vive essa experiência sabe que, quando você está distante, você consegue enxergar melhor. Então, eu falo que, se Cora talvez tivesse permanecido aqui, o peso dessa cidade, essa cidade é muito pesada, gente. Vocês não têm ideia o que é andar por essas ruas à noite,
né, Frei Cristiano? A cidade, eu acho que ela tem uma dívida enorme com povos ancestrais que aqui, né, passaram, existiram e ajudaram a construir. E eu penso que se Cora não tivesse saído daqui, teria sido muito mais difícil para ela, não é? Mas com certeza não seria impossível, porque tem pessoas que nascem com parece que esse fado a ser carregado, que não interessa onde eu esteja, eu vou fazer a diferença, né? Então eu tenho certeza que ela faria a diferença, porque ela fez durante a juventude, né, que ela esteve aqui, não é, ao lado de outras mulheres, ou de forma mais tímida ou não, mas ela fez, não é? Ela era chamada para fazer os discursos. Quando, por exemplo, um médico chega aqui, que é o da Rua Dr. Neto, leva o nome dele hoje, quando o Dr. Neto chega aqui, Cora é convidada a fazer o discurso de recepção. Então, ela fez muito, ela foi reconhecida aqui também, de certa forma. Exato. Aniversário de Félix de Bulhões, ela ia falar para 400 pessoas no cemitério. Vocês conseguem imaginar isso? Uma mulher falando para 400 pessoas naquele cemitério, comemorando o aniversário de morte de alguém. Então, assim, a cidade sabia quem era Cora Coralina, né? E eu penso que a saída dela aqui contribuiu imensamente para que ela pudesse, né, distante da Serra Dourada, enxergar melhor o que estava aqui dentro. E depois dizer, distante da Serra Dourada, eu não sou nada, minha gente. Então, ela precisou voltar para poder dizer isso para as pessoas. Olha, vocês tentaram me moldar, vocês tentaram me dobrar. Ela coloca isso tudo na casa, né? Como se a casa velha da ponte é que tenha tido esse papel de tentar dobrá-la e redobrá-la e medi-la. Mas eu penso que essa casa é uma metáfora para essa cidade. Né? As pessoas da cidade tentaram dobrá-la, tentaram encaixá-la, né, num papel de recatada e do lar, mas esse papel não cabia a ela. Né? A gente percebe, comparando Cora e Leodegária, como Cora conseguiu, de fato, romper com mais amarras do que Leodegária, e nós sabemos perfeitamente que isso é muito natural, né? Dentro do contexto que a gente vive, de um país machista e racista. Né? Mas eu queria falar muito do impacto da Cora na vida de nós, mulheres coralinas. Não é? Eu não gosto de falar das mulheres coralinas, eu sou uma mulher coralina. Não é? Então, o impacto da obra de Cora na vida dessas mulheres, eu considero assim, elas dizem isso e eu digo isso, a minha vida mudou a partir do momento que eu li Cora. Né? A minha vida mudou a partir do momento que eu pensei assim, puxa vida, essa mulher nasceu contrariando tudo. Queria um filho homem, veio uma filha mulher. Começou a escrever, falava que era o primo Luiz do Couto que estava escrevendo. Daí, velha, queria publicar, e as pessoas, o que essa velhinha tem a dizer? Então, assim, o tempo todo tentaram, não é, diminuir essa mulher, né? Mostrar para ela o lugar da mulher na sociedade. E o tempo todo ela disse, o lugar é o que eu determinar que eu quero estar. Não são vocês que vão determinar o que eu vou fazer da minha vida. Pagando um preço altíssimo por isso. Né? E aí, quando a gente lê a vida e a obra da Cora em paralelo, porque não tem como ler um e não ler a outra, o meu estudo no doutorado é exatamente mostrar como essa literatura de formação, eu considero a obra de Cora uma obra de formação do seu leitor. Assim como a de Guimarães Rosa, quando você lê Guimarães, quando você lê Manuelzão e Miguelin, assim como quando você lê Infância, de Graciliano Ramos, quando você lê as memórias do Manuel de Barros. Quer dizer, essas pessoas estão dizendo para a gente, eu sou isso aqui. Né? Eu posso estar aqui com um pseudônimo, que é Cora Coralina, mas eu sou Ana Guimarães, Ana Guimarães Lins Peixoto Bretas. Né? Então, essa obra ela dialoga muito personagem, narrador e autor. A gente chama isso de pacto autobiográfico. Né? Então, quando você lê uma obra dessa natureza, ela te impacta, porque você fala assim, ué, mas então essa Aninha aí é a Cora? Essa menina feia da Ponte da Clapa é a Cora? Essa menina que apanhou porque pediu abacate no mercado é a Cora, então? Ah, então essa mulher lavadeira que ela fala aí, ela também lavou roupa? Ah, e a Maria Grampim, que ela escreveu sobre ela, existiu de verdade? Então, quando as pessoas percebem no percurso da obra, o percurso de formação dessa personagem, não é?
ou desse eu lírico que está ali conversando conosco, as pessoas se identificam automaticamente. A minha tese de doutorado, eu defendo isso, que a literatura que a gente chama de formação, ela deveria ser, não é, apresentada às crianças e aos jovens como, digamos, a abertura para o acesso à literatura, à grande literatura, né? E aí, quando a gente pensa num projeto lá em 2013, com a professora Goiandira sendo a secretária de Cultura, a gente pensa o seguinte: olha, não dá para a gente ficar capacitando mulheres para elas ficarem, não é, repetindo os saberes tradicionais que estão aí reservados ao feminino. A gente precisa valorizar esses saberes, mas a gente precisa incluir essas mulheres num outro rol, não é, de atividades que elas têm competência para poder fazer. Aí a gente vai buscar, não é, lá em Antônio Cândido, o direito à literatura. Então, diz, olha, essas mulheres precisam ter acesso à literatura e precisam ter acesso à literatura de Cora Coralina, porque ela é uma mulher que nasceu nessa cidade, que enfrentou o preconceito dessa cidade e rompeu com esses preconceitos, quebrou paradigmas, como Goiandira falou. Então, essas outras mulheres precisam saber que essa mulher existiu aqui, como que foi a vida dela, porque o preconceito que existe em relação a Cora, cabe a nós desmanchá-lo, desconstruí-lo, não é? Cabe ao museu, cabe agora à casa, à sala, à cidade, desconstruir esse preconceito de dizer era uma velha chata, que não conversava com ninguém, que era mal criada, né, que danava com as pessoas. Quer dizer, a gente dizer, às vezes, as verdades, a gente se torna chato, né, Diane Valdez? A gente ser franco, as pessoas não estão preparadas para a franqueza, né? Então, a mulher, quando ela resolve, no alto dos seus cabelos brancos, dizer as verdades, ou as meias-verdades, como diz o livro dela, as pessoas se incomodam. E quem são essas pessoas? Homens e mulheres que repetem os preconceitos que ela sofreu quando saiu daqui, em 1911. Eu, há 5 anos atrás, foi o primeiro ano antes da pandemia. Nossa, já não estou sabendo fazer mais as contas dessa pandemia. Parece que ela roubou tanto tempo da vida da gente. Nós tivemos um trabalho que o IFAM colocou, o tema da redação daquele ano era a Cora como patrimônio. E aí coube a mim ir nas escolas falar sobre Cora, vida e obra. E não tinha uma escola que a gente chegasse do 6º ano, que aí já são, né, adolescentezinhos, jovenzinhos, não tinha um engraçadinho do final da turma, meninos, que dissesse: eu sei quem foi Cora, aquela prostituta, né? Então, assim, gente, um garoto. E aí o tema era: o que é prostituta mesmo? Bora lá, vamos falar sobre isso primeiro, então? Então, assim, quem falou para você isso e você conheceu Cora, você conviveu com ela, de onde você tirou essa história, não é? Então, assim, o preconceito, eu digo que ele é um câncer, né? Ele é algo rizomático que chega nas pessoas sem elas nem perceberem que aquilo está chegando nelas. E aí, qual foi a nossa idealização lá no início do projeto? Trabalhar com 2 turmas de professoras, de educadoras, para que elas pudessem, dentro das salas de aula, não deixar essas crianças crescendo com esse ranço, que não é delas. As crianças não nascem preconceituosas, as crianças não nascem racistas, elas não nascem cultuando a guerra, elas são ensinadas a isso. Então, o nosso desejo era trabalhar com essas educadoras para que elas mudassem essa perspectiva, não é, de visão da cidade sobre Cora. Chamamos as garis para conversar conosco, né? Nós tínhamos lá 20 e poucas garis, e elas falavam: não, isso não é para nós, não. Poesia não é para a gente. Não, a gente não vai, não, bem. A gente vai sujar essas cadeiras aí. Né? A gente sabe limpar a cidade. E, de repente, a gente teve garis se colocando no papel de vocalizadores de poema. Né? Então, essa mudança na vida dessas mulheres, garis que nunca tinham entrado no museu, limpavam a frente do museu todos os dias, mas nunca tinham entrado lá dentro. Né? E, para encerrar, porque senão vou ficar aqui o resto da semana falando com vocês, ontem nós iniciamos um projeto lá na Casa das Mulheres Coralinas, que foi uma casa construída com recursos do MPT, o Ministério Público do Trabalho, e hoje é uma casa de formação de mulheres. Ontem nós encerramos a 10ª turma
de mulheres que vêm de outros municípios para receber formação na casa. Ontem nós estávamos com mulheres de Caldas Novas. E a primeira coisa que elas fazem quando chegam na casa é conhecerem a história e a vida de Cora, que é o nosso alicerce, que é a nossa forma de ser no mundo hoje, é ser ao lado de Cora, é ser ao lado de Leodegária, né? E, à noite, nessa mesma noite de ontem, por isso que eu estou falando para vocês, nós tivemos uma noite longa, nós tivemos a abertura de um projeto com 20 meninas de 14 a 18 anos, que vão ficar conosco durante 6 meses, com uma bolsa-formação dada pelo Ministério Público do Trabalho, para que elas aprendam os saberes das mestras que estão lá, mas que também tenham a oportunidade de ler a poesia de Cora e de Leodegária ao nosso lado. Então, acho que isso faz uma diferença que nós só vamos sentir, parece que daqui a 10, 20 anos, mas a gente já está sentindo agora. Beth voltar para Goiás depois de ter saído e falar, não, meu lugar é Goiás, é lá que estão as minhas irmãs coralinas, é lá que eu quero, né, tocar a minha vida. Então, gente, convido vocês a conhecerem a nossa sala, a conhecerem a nossa casa. E Marlene diz uma coisa que a cidade, às vezes, é ingrata, né, com seus próprios filhos. Mas eu penso que a gente precisa desconstruir esse lugar de que a cidade não conhece, a cidade não gosta, a cidade... E o que nós estamos fazendo para essa cidade conhecer e gostar e preservar? Um projeto que o IFAM tinha, que eu achava brilhante, era esse, conhecer para preservar. Então, eu acho que Goiandira está corretíssima de dizer que as escolas leem pouquíssimo Cora Coralina. As escolas desconhecem quem é Leodegária de Jesus. Ontem, essas mulheres vindas de Caldas Novas, elas recebem, todas elas, um livro de poema. Eu disse, olha, hoje, o primeiro dia é Cora, o segundo dia é Leodegária, que a gente apresenta a elas, e o terceiro é Nádia Koller. Elas levam o livro de poemas. E as de ontem, todas levaram o livro de Leodegária. Por quê? Leodegária nasceu em Caldas Novas e 17 mulheres estavam lá ontem, nenhuma nunca tinha ouvido falar em Leodegária. E ela nasceu em Caldas Novas, né? Então, acho que esse é o nosso papel, de sermos ponte, de sermos mediadoras, de fato, acreditando naquilo que a gente está fazendo. Por isso que eu digo que a literatura, para mim, hoje é um credo. Eu creio em Deus, Frei Cristiano, mas eu creio também no poder da arte, no poder da transformação da arte. E a arte precisa chegar às pessoas. Como é que as pessoas vão gostar de Goiás se a poesia dela não vai chegar até elas? Se elas vão achar que aquilo é coisa para a elite da cidade, que aquilo é para as pessoas cultas, é para a universidade. Eu levo as minhas companheiras da associação para dentro da UEG comigo e levo os meus alunos da UEG para dentro do meu trabalho. Então, a gente precisa viver o que a gente prega para a gente poder acreditar, né? Que não é só com palavras saídas da boca, mas tem que ser com palavras saídas do coração, né? Então, mudei um pouco o rumo da sua conversa, Elisa, mas precisava. Foi fundamental, porque você acrescentou aí ações, né, que estão ao encontro dessa ampliação, dessa difusão, dessa quebra de preconceitos, que é fundamental, né? E que a gente percebe muito, inclusive, presente aqui, no estado de Goiás, né? Desse preconceito. Nós estamos já caminhando para o nosso desfecho. E, antes de abrir para as perguntas da plateia, eu queria pedir, professoras, porque a gente está numa mesa de poesia, né? Eu gosto muito sempre de valorizar isso. Ontem, na mesa da Micheline, eu pedi na abertura, aqui no nosso encerramento, eu gostaria de pedir que cada uma de vocês vocalizasse, né? Que fizesse a leitura de um poema da Cora, e depois da leitura de cada uma das professoras, aí a gente abre para as perguntas e comentários da plateia. Tudo bem? Eu sei de cor, de coração, mas eu quero... Mesa de poesia, gente. Temos que ter poesia. Ele vai ler o Canto da Volta. Sim, eu até vi na hora que ela falou que estava louca para ler, eu falei, ótimo, excelente, já temos o texto. Pronto. Aqui, então, eu encerro a minha fala. E acabei de falar para a Goiandira. Aqui na plateia tem 2 pessoas de Goiás, que é a minha amiga lá no fundo, e o Frei Cristiano. Quer dizer, e o povo da cidade, o mercado, que agora fala do mercado. Quem vive no mercado, quem frequenta o mercado vive 100 anos. Cadê o povo do mercado para viver 100 anos? Está lá na obra dela, quem vive no mercado.
quero encerrar minha fala, agradecer muito, Thaís, a todos vocês que estão aqui, com esse cântico da volta, que em 2026 vai comemorar 70 anos. 70 anos que Cora voltou para Goiás. Ela saiu daqui em novembro e voltou na Semana Santa de 1956. Então, o que ela diz? Ela distribuiu este panfleto na cidade toda, mandou para os amigos, e é uma obra-prima que ela escreve aqui, Voltou. Ela diz: velha casa de Goiás, acolhedora e amiga, recende a coisas antigas de gente boa. Vem de dentro um cheiro familiar de jasmim, rosedá e calda grossa, doce de figo ou caju. Um tacho de cobre areado referve numa trempe de pedras. Uma balançada de lenha e gravetos acende o fogo ancestral. A porta do meio, com suas aldrava de palmatória, sempre cerrada, como no tempo de Sinhá Moça. A porta da rua, sempre aberta, num corredor de lajes largas e polidas pelo piso das gerações. A cidade-mãe nem me surpreende, nem me desencantou. Não me surpreendeu, nem me desencantou. Conservada, firme, bem expostada, tem recato de mistério, tem feitiço de prender. Valiosa e interessante. Essa madeirama pesada que escravos lavraram e essas pedras manuseadas por gente rude, estes muros e beirais anacrônicos. Relembra bandeiras e minerações passadas. Muita lenda de outros remanescentes, com os antigos enterravam na espessura das paredões socados. Achados empolgantes, buscas sucessivas, atrações singulares e assombrações de meio, criando um rito folclórico local. Sombras do passado deslizam pelas ruas estreitas e curtas, quebradas em ângulos imprevistos, abrindo-se em largo de simetria obsoleta. Vou identificando na minha geração, encarando de frente o inquirindo de perto as que sabem mais do que eu. A cidade bicentenária, assentada sob pedras se apruma e se sustenta. Soldadas suas casas, paredes com paredes, portas com portas, agrupadas e unidas, no esforço tenaz e expressivo de apoio e coordenação da ofensiva. Sinto com altivez o tremendo impacto da mudança. Não se despovoou, nem se desagregou com a grande espoliação. No seu progresso atual, sente-se um novo sentido de ajustamento, solidariedade e união dos que ficaram, se impondo com dignidade ao respeito e admiração dos que partiram. Sobrevivi aqui, ainda e sempre, o mesmo determinismo histórico que fez viver e florescer dentro desta muralha de serras e rodeado dessas águas vivas, uma autêntica civilização que no enlutamento de 2 séculos se considerou um dia madura e apta para ser mudada, sem se esfacelar, deixando ainda para os postes raízes fortes e sementes fecundas. 40 anos decorridos, outros tantos que iniciou o retorno, numa migração inconsciente e obscura, tenaz e muda, tendo a Serra Dourada como sigla, os morros porroteiros e as arestas da vida me demorando aos passos. E, sobretudo, e acima de tudo, o chamado ritual, agudo e poderoso da terra. A vestal vigilante da minha saudade, sempre conservou acesa a candeia vitotiva da ternura pelo meu duro berço de pedras. Os morros verdes parece que vestiam para mim galas vegetais. Festivo azul lavado das aras. No meu cansado coração, uma festa maior, a festa da volta à origem da vida. Plena Semana Santa. A riqueza cromática dos alvos vestes, a cidade de uma velha mística religiosa, sonora e vaga, a que as procissões e andores de doloras dão vida e cor.
A cidade lendária me toma nos braços, me enlaça e prende. Eufórica, levito. Sinto-me renascer para o canto novo. A bênção do fogo, o cântico das profecias. Aleluia, aleluia. O rio vermelho, de águas avolumadas, corre como sempre, cantando e pulando de pedra em pedra, como nos dias da minha infância. Menina que passa na ponte, menina que para, que espia o rio. Eu me revejo em ti, pequenina, magrinha, feia, despenteada, de gesto rebelde. Sou eu mesma que me encontro em você, pequena goiana, incerta, desgraciosa, marcada pelo ferro de brasa de um destino duro. Ouço as lavadeiras do Rio Vermelho. Vejo metidas na água as tradicionais mulheres da terra, cafuzas, morenas, trigueiras, de idade indefinida. Tem a seu cargo fazer limpa a roupa suja da cidade, sem nenhuma alusão maligna. Quando de tarde atravessa as ruas, grandes trouxas alvacentas, equilibradas nas truvas, tem um cheiro infante e gostoso de gente limpa, água e sabão. Batem roupa o dia todo, a moda antiga, acompanhando com compasso o tempo e o ritmo da correnteza. Sabem história de peixe encantado, tantas vezes encontrado, perdido e procurado. Ando de engorros à mãe d'água, nas doezas do ofício se valem de São Caetano, bem santo, solícito e camarada. Não é santo enjoado, de difícil atenção, e por isso, na volta do dia, elas vestem de colorido as margens do Rio Vermelho, ou seja, os altares de Santo Amigo. A cidade vai num anseio de valorização e progresso que sacode e empolga todo o Estado. A juventude, inteiramente desintegrada do passado, enfeita as ruas e namora confiante no melhor destino. E a gente velha, enraizada como velhas figueiras, agarrada às tradições e aos encantamentos da terra, sustentáculos, colunas e cariásticos, meu óculos está horrível, e valioso patrimônio histórico e cultural e as nobres tradições de Goiás. Uma nova esperança acende no horizonte. Com a expansão de Goiânia e com a possibilidade de mudança da capital federal para o Planalto, Goiás será, sem dúvida, um centro de turismo dos mais interessantes do país. Assim, compreendo seus assistentes responsáveis, impedindo ao tempo maiores atentados aos seus feitos característicos e tradicionais que merecem ser integralmente resguardados. Para ti, cidade mata, este canto perdido de quem voltou às origens da vida. Acho assim é que eu digo, por que Cora voltou? Eu imaginei que era o livro da Darcy, os melhores poemas, né? Mas a Carla me trouxe o livro da Darcy sobre a Leodegária, e eu acho que foi muito a propósito. Eu digo que Leodegária abriu as portas da intelectualidade de Goiás para Cora, né? E agora é momento de Cora abrir as portas para a Leodegária, né? E espero, Thaís, que numa outra volta desse Fusca a Goiás a gente possa também fazer uma homenagem à Leodegária. Já fica o convite, fora ou dentro de algum edital, viu, Thaís, e a gente fazer essa atividade aqui. E abrir a página, eu não escolhi, Goiás. Olha para vocês verem se não era para ser lido. Tranquilo, querida. Não, pode deixar essa. Cara, tinha botado gelo para mim. Eu não bebi ontem, viu, gente? Eu estou bebendo muita água porque está seco, viu, Frei Cristiano? Eu não bebi, juro. Estava trabalhando, não estava, Beth, Diná? Pergunta para elas. Ontem a gente estava com a ministra Adelaide Arantes, que veio fazer a abertura lá da atividade com as meninas. Ela vai ser a madrinha dessa primeira turma, e a gente está assim, muito feliz com essa atividade, e a gente ficou até tarde mesmo falando sobre isso, né? É de menina que se torna coralina. É o nome do projeto que a professora Goiandira nos ajudou a pensar aqui, não é? Então, vamos lá com Goiás. Estou esperando. Okay. Eu já fiz a minha introdução, né?
Cora. Goiás. Goiás, querida, pérola mimosa destes sertões soberbos do Brasil. Terra que amo, que minha alma adora, ao ver-te longe, tão distante agora, quero-te mais ainda, minha terra gentil. E vivo a recordar as joias ricas que te enfeitam o colo primoroso, a Serra Dourada, os rios, as palmeiras, de cujas frondes virides faceiras saúda o pôr do sol, o sabiá queixoso. Ah, como é belo nas manhãs rosadas, cheias de luz, de aromas, de harmonias, correr teus vales aromatizados, ver deslizar teus rios sossegados aos beijos perfumosos das auras fugidias. Em noites consteladas, quando a flauta e os bandolins desatam pelo espaço essas notas refeitas de pesares, ao palor ideal de teus luares, como é grato sonhar em teu morno regaço. E como é doce a sombra dessas matas, onde tecem rolinhas ninhos frouxos, acalentar um sonho estremecido, ouvir do arroio murmurar sentido a luz aveludada desses teus poentes roxos. Terra garbosa e linda, que saudades dessas montanhas verdes cismativas que meu olhar dorido idolatrava, onde com tanto afeto repousa em tardes fulmurentas ou nas montanhas estivas a pátria minha, estremecida e bela. Não mais verei o teu azul risonho, mas onde quer que me conduza o fado, jamais te esquecerei, berço adorado, de minha dor primeira, do meu primeiro sonho. Aqui, onde exilou-me a desventura e a mocidade minha saturada de amargores falece tristemente, vivo a sonhar contigo eternamente. Ó terra de minha alma, ó terra idolatrada. Então, Goiás, Leodegária, um jeito romântico de olhar para a cidade, não é? Bem diferente do Minha Cidade de Cora. Mas muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Elissa. Foi um prazer ter você aqui na mesa, não é? Estar aqui nessa manhã calorosa, não é? E tão importante para a gente. Não é? Muito obrigada. Olha, eu vou ler o poema Nasci Antes do Tempo, vou dedicar àquela figura ali, ela sabe muito bem porque eu estou lendo esse poema para ela, né, do tempo quando era dente de leite. E, bom, ele diz muito de Cora, né? Esse poema, eu acho que, assim, é autobiográfico, naturalmente, diz muito de toda essa ousadia das mulheres hoje, né? Tudo que criei e defendi nunca deu certo, nem foi aceito. E eu perguntava a mim mesma, por quê? Quando menina, ouvia dizer sem entender. Quando coisa boa ou ruim acontece a alguém, fulano nasceu antes do tempo. Guardei. Tudo que criei, imaginei e defendi nunca foi feito. E eu dizia como ouvia, a moda de consolo. Nasci antes do tempo. Alguém me retrucou. Você nasceria sempre antes do seu tempo. Não entendi e disse amém. Eu acho que ela reescreveria. Tudo que sonhei está dando certo, né? Só o meu plano de ficar rica que ainda não deu certo, Wendy. Muito obrigada pelo tempo aí. Olha, gente, 37 graus. Gente, e eu acho que é isso. Acho que eu preciso primeiro, antes de tudo, agradecer às professoras pela disposição, pela presença, e que presença primorosa, né? Mulheres falando de mulheres e fazendo rede de mulheres. Agradecer também vocês da plateia, né? Porque aqui no meu relógio está falando 39 já. Numa manhã quente de sábado, a gente está aqui reunido pela poesia. É realmente, assim, como o Micheline disse ontem, né? Resistência. Eu acho que a gente pode abrir para a plateia, perguntar. O que você acha, Thaís?
Vamos abrir para a plateia, mas eu gostaria de ser a primeira a falar. Já estou inscrita. Mas porque quando iniciamos a mesa, uma pessoa apareceu aqui, que é a Maria da Glória. Maria da Glória chegou aqui e perguntou: tem um livro da Cora Coralina aqui? E a Maria da Glória, ela é educanda da EJA, do 1º ano do Colégio Estadual Rui Barbosa, de Inhumas. Palmas para Maria da Glória, que vai levando o livro da Cora Coralina, que ela tanto se interessou. E agradecer a presença dos professores Eliane Braga, a Leane, a Noêmia e o Ricardo Pessoni, que são do Colégio Estadual Rui Barbosa de Inhumas, e o professor Ricardo Pessoni, do IFG Campus Inhumas, que vieram de Inhumas para o evento, estão aqui vendo vocês, vieram conhecer a cidade de Goiás. Então, agradecer a presença de todos e todas e lembrar algumas coisas rapidamente. À tarde, não sei como ainda, mas vamos descobrir. Às 15 horas, nós estaremos aqui, se sobrevivermos a esse calor. E como é que nós vamos posicionar aqui, porque o sol vai bater aqui. Né? Quando o projeto foi feito, ninguém lembrou disso. Mas às 15 horas, com o Divino Damascena, a Divina Paiva está aqui e a professora Tarsila Couto de Brito, tá? Com a mediação da Elissa. À noite, teremos o sarau, lá na Praça do Coreto. Tá? A gente ainda não sabe se o Fusca vai, porque ontem, para colocá-lo aqui nas manobras, ele deu um... tá um probleminha, a gente está tentando resolver para ver se ele vai para lá. Mas o sarau vai acontecer, é palco aberto, então, todas e todos convidados. Tá? Amanhã, a mesa de encerramento, às 10 horas, esse mesmo horário aqui. E, para finalizar a minha fala, lembrar que tem uma exposição muito legal lá no Latino América, o Gastrobar Latino América, que fica em frente à Praça do Coreto, uma exposição, passem lá, é uma exposição Obscuro Objeto de Desejo, do Leandro Teixeira, que estava por aqui. Muito bonita a exposição, ficou muito bonita lá na casa, lá no casarão. Então, toda a programação é gratuita, então fiquem à vontade, estão todos convidados. Obrigada. E aí, gente, perguntas? Larissa. Por 5 minutos, né? Boa tarde a todas, a todos e a todos. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo essas mulheres maravilhosas, sobre a obra de Cora Coralina. Cada vez mais a certeza de que o lugar mais incrível para se ouvir sobre essa obra, sobre essa mulher, é aqui em Goiás mesmo, para a gente poder compreender várias coisas. E eu ainda li pouco, né, dessa obra. Toda vez que eu venho aqui, eu aprendo um pouco mais. Hoje foi muito produtivo. E uma coisa que eu acho que eu compreendo é quando vocês dizem sobre essa condição mais apropriada da pessoa do futuro compreender essa obra no passado. Para mim, fica muito claro por tudo, né, que a gente falou aqui, pela forma como Cora dialoga, sobretudo, com as mulheres no nosso tempo. Mas eu queria ouvir de vocês sobre esse acesso da obra pela criança. Porque, até então, até essa fala de hoje, embora eu saiba que a obra atravessa esse território do leitor infantil, da leitora infantil, né, da leitora criança, de que maneira vocês percebem a obra chegando para essa faixa etária? Estando, né, a gente em 2023, se é uma entrada, se é uma chave de leitura que tem se apresentado de maneira estratégica ou não. Larissa, eu vou sugerir a Hebe, porque ela é especialista, né, fez um doutorado sobre isso, né, defendeu uma tese dizendo que qualquer livro a criança pode ler, então acho que ela tem muito a dizer sobre. Eu coloco tudo na conta do mediador, sabe, Larissa? Então, dependendo da qualidade do mediador, você pode apresentar. É claro que você não vai levar Marquês de Sade, né? Mas, enfim.
tem uma proposta que é do Secantini, que ele trata da questão do reendereçamento, que isso tem a ver com editores, né? Então, os editores, às vezes, eles visitam a obra do autor, principalmente como Cora, uma autora conhecidíssima, né? E eles fazem aquele reendereçamento, que é tirar de dentro do livro que foi escrito, teoricamente, né, para o leitor, e endereça ele para a criança. Isso acontece com o Prato Azul Pombinho, acontece com as cocadas, acontece com Conto de Dividir e 36 Bolos. Acho que são esses três, né, Marlene? Que saem do livro, né, geral, porque o poema O Meninos Verdes, A Moeda de Ouro que o Pato Engoliu, esses aí Cora fez, eu acho que, de fato, né, talvez dialogando lá com os netos dela, com crianças, né? Mas a minha ideia, Larissa, é que a criança ela tem uma capacidade de se aproximar da poesia, embora essa menina tenha dito para a Goiandira que estava um sentido distanciado, avançado? Afastado. Porque se a gente fosse aprofundar o diálogo com essa menina, ela teria coisas a dizer que ela enxergou ali, que tocou de alguma forma, né? Então, eu penso que a gente deve nunca pensar que a criança ela a gente teria que substituir palavras, por exemplo, para poder levar o texto para ela, que a gente precisaria falar, não é, no diminutivo para que ela pudesse entender. Tchau, Diná. A obra de Cora tem um apelo muito grande para as crianças. Sabe, a gente tem lá, entre essas meninas coralinas, meninas de 14 a 18, mas a gente tem meninas como a Estherzinha Maria, que veio aqui agora, que é neta de Coralina, que é filha de Coralina, elas chegam lá e pegam os livros e querem ler, e a gente lê juntas. Né? Então, penso que só precisaria de ter uma política, não é, educacional que pensasse, olha, quais são os poemas que a gente quer discutir, de fato, com essas crianças. Quando você pega Minha Infância Freudiana, pelo amor de Deus, você não vai discutir com aquelas crianças, não é, a lei da palmada que existe hoje com a lei da palmatória que Cora descreve para a gente. Isso é fazer a criança pensar que o tempo ele tem marcas, não é? E que a gente faz a história. Então, ler um poema como esse, que é um registro histórico de um tempo da infância, com as crianças, é extraordinário. Você lê esse conto que ela fala da menina que vem aqui no mercado e pede o abacate e chega em casa e leva uma surra porque pediu o abacate com as crianças, é uma coisa assim de, sabe, você está colocando a infância em cima da mesa para discutir a partir de uma narrativa, a partir de uma literatura. Eu cheguei, inclusive, a conversar com Dona Vicência, que é a detentora, né, dos direitos autorais de Cora, a filha caçula dela, da gente fazer uma antologia, sabe, assim como tem tantas, não é? E aí, Dona Vicência, assim, meio escorregadia, ela fala, não, mas já tem aí uns livros para criança. Mas eu acho que seria importantíssimo, sabe, que a gente fizesse uma antologia de poemas que pudesse, não é, colocar à disposição para facilitar, inclusive, a vida do educador. O educador, às vezes, tem dificuldade de pegar o livro, né, grossão lá, e ler e falar, o que eu vou levar para minhas crianças? Esse menino vai entender esses poemas aqui. A Goiandira falou isso, é muito claro, né? A dificuldade da própria natureza da poesia de ser abordada em sala de aula é que dificulta o acesso da criança à poesia. Não é a Cora ou um outro poeta qualquer. É feio falar nisso, é incompetência, mas é a inabilidade do educador como mediador de fazer as suas escolhas e buscar as estratégias para fazer com que isso ocorra, né? Então, a gente vai chegando. Olha, a gente começou nas senhoras, a gente está nas jovens, mas daqui a pouco nós vamos tratar de projeto específico para as crianças também. E a gente tem recebido muito lá na casa crianças que vão para fazer trabalhos conosco e a base do nosso trabalho é sobre Cora. Né? Não sei se respondi, Larissa, mas a Divina Paiva também gostaria de fazer uma fala. Eu gostaria de dizer que o Colégio Marista tem me convidado, já convidou várias vezes, eu participei de vários encontros com crianças na elaboração de livros e resultantes de vindas deles aqui na cidade de Goiás, estudando Cora. E são momentos mágicos de muita empolgação das crianças.
Agora nós estamos com outros projetos aqui. A Goiandira está criando aí, eu acho, a coisa mais linda do universo, que é Cidade de Goiás, cidade literária. Essa, para mim, é a ideia mais fantástica que eu já ouvi e já senti, já percebi nesses últimos tempos. A Goiandira, ela é literatura, ela é arte. E essa cidade é arte, todos nós somos, né? Um beijo cheio de poesia, só isso. Queria só dizer da minha paixão pela participação desses livros com os alunos do Marista, mas também com a participação de outros que virão por aí. Um beijo. Gente, eu sei que tá quente e estamos já encerrando, mas é porque eu preciso contar uma coisa para vocês rapidinho. Pela pergunta da Larissa e a fala da Hebe, me aconteceu uma coisa. Eu ainda vou trabalhar. Eu acho que não fui uma boa mediadora, mas eu quero contar. Porque aconteceu e não me envergonho. Mas eu fui contratada pelo SESC para fazer uma contação de história. E, assim, eu sou mais atriz do que contadora de história, porque são artes diferentes, então, são estratégias diferentes, enfim. E fui fazer essa contação e perguntei qual era a idade das pessoas que iriam assistir à apresentação. E me disseram, não, são meninos maiores, assim, adolescentes, né? E eu peguei a Cora Coralina, o Prato Azul Pombinho, e aquela nota que tem na sequência, que é a nota de como acabou a nota da menina Jesus, a Jesuína, né? E falei, são meninos maiores e eu vou apresentar aquilo. Gente, quando eu cheguei, estou prontinha e começa a entrar uns meninos desse tamanho. E eu falei, e agora, José? E agora, Cora? O que eu vou fazer? E eu não tinha o que fazer, era o que eu tinha pronto, era o que eu tinha preparado, e tinha um tempo, né, o tempo de duração da apresentação, eu não tinha nem como... E eu falei, e agora? Porque o Prato Azul Pombinho, que eu acredito que muitos conhecem, mas vou resumir a história do prato que se quebra, um prato que tinha um aparelho com 92 peças, e esse era o remanescente, era o último, e, enfim, esse prato aparece quebrado e a culpa é atribuída, né, à menina Aninha, que, né, e como ela diz, que era acostumada a chorar, e já botaram logo a culpa nela de ter quebrado o prato. E existia um castigo, gente, que eu gostaria até de perguntar numa outra ocasião, então depois ali eu pergunto. Gente, isso existiu mesmo, que botavam um colar de cacos, pegava o caco do objeto quebrado e botava no pescoço, né, para você lembrar do que quebrou, do mal feito. Isso. E a segunda história que eu iria contar, e contei, e eu preciso contar para vocês o que aconteceu, foi que eu fiquei tentando mudar as palavras para ser menos... E a hora de dizer assim, morreu. Na hora que eu falei assim, como é que eu vou dizer? Isso na minha cabeça, no meio da apresentação, como é que eu vou dizer a menina morreu porque botaram o colar de cacos no... Mas antes de eu dizer, eu não precisei dizer. É isso que eu queria contar para vocês. Muito antes de chegar ao final, eles entenderam o que ia acontecer. E disseram... E eu ouvi vários desses. Ela morreu. Horrorizados, mas já entenderam tudo o que tinha acontecido. E eu quero dizer que eu vou me preparar para, numa outra ocasião, né, eu consiga mediar melhor a apresentação. Gente, essa é a história que eu queria contar. Gente, é isso, né? Acho que a gente agora quer forrar o bucho, né? A hora do almoço. Já está cheirando um alho frito, que delícia. Né? Bem de leve, né? Com água geladinha, para a gente se encontrar aqui às 15 horas. Gente, muito obrigada. Beijos para vocês e boa tarde.